meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, minha cara Assunção Esteves, Presidente da Assembleia da República, meu caro Luís Montenegro, cabeça de lista por Aveiro, meu caro João Almeida, número 1 do CDS por Aveiro, Presidente da Câmara de Vagos, minha cara Maria do Céu Marques, Presidentes de Junta, candidatas do PSD e do CDS pelo Círculo de Aveiro, que são nada menos do que 8 candidatas. Minhas amigas, uma salva de palmas para elas. Para a Regina, para a Helga, para a Susana, para a Isabel, para a Helena, para a Lília, para a Maria José e para a Joana. Assim se chamam as candidatas do PSD e do CDS à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Minhas amigas e meus amigos, como alguns saberão, o Conselho de Vagos está entre os conselhos de Portugal onde PSD e CDS são mais competitivos e, em circunstâncias normais, disputam voto a voto. É extraordinário ver os dois partidos, as mulheres dos dois partidos, com tanta naturalidade, a partilhar o mesmo projeto, porque vocês bem sabem, elas bem sabem, o que custou a desgraça financeira que outros criaram e como era necessário pôr a casa que estava a arder arrumada e em dia. Depois, queria-vos dizer algo que é meramente empírico, não resulta de nenhuma evidência, mas apenas de uma observação dos factos. Se ficarmos apenas pelo século XX e pelo século XXI, já repararam que nenhuma das desgraças da história é atribuível a uma mulher? Nenhum totalitarismo é atribuível a uma mulher. Isto tem certamente a ver com a sensibilidade, com a humanidade e com a proteção da liberdade de todos. Eu costumo dizer, também é uma observação empírica, que as mulheres, em especial, sabem que quando há uma conta para pagar no dia 28, é mesmo para pagar no dia 28, não é para pagar no dia 15 do próximo mês. Têm os pés assentes na terra. Dividem o que há pelos seus. Têm de organizar a casa, conciliar a casa com o trabalho, pensar nos mais velhos, cuidar dos mais novos. E eu gostava de aqui repetir algo, acrescentando um ponto. Como sabem, o Partido Socialista nunca pediu desculpa pelo que aconteceu em 2011 e agora até dizem que não foi nada com eles. O Partido Socialista nunca pediu desculpa pela bancarrota, mas muito mais profundo do que isso, nunca agradeceu às mulheres e aos homens de Portugal o que fizeram para salvar Portugal da bancarrota. E eu, que não me canso de dizer, como o Primeiro-Ministro, que foram os portugueses que conseguiram, com os seus sacrifícios e com os seus esforços, vencer
uma crise entre as piores que nós já pudemos conhecer, gostava de fazer hoje uma homenagem especial às mulheres de Portugal, às avós, às mães, às irmãs, às filhas, que aguentaram os anos de chumbo daquela recessão que os socialistas deixaram, que tiveram que viver muitas vezes com menos e que tiveram que conseguir que essa restrição não atingisse a possibilidade dos seus filhos ou dos seus ascendentes terem um futuro melhor. Eu quero agradecer às mulheres de Portugal, repito, às avós, às mães, às irmãs, às filhas, o que fizeram por esta grande nação chamada Portugal, sobretudo nos anos mais difíceis. E é talvez por isso justo dizer que são elas que são credoras dos principais objetivos de política de apoio à família que estão no projeto desta coligação. Já agora, assim como tivemos aqui a intervenção tolerante da Presidente da Assembleia da República, estamos num concelho que tem indústria, mas é um concelho fortemente rural, onde eu conheci desde o início da minha vida política muitas mulheres que fazem a agricultura, que amanham a terra, que vendem os produtos, que transformam o que a terra nos dá naquilo que a economia pode gerar. Curiosamente, num governo presidido por Pedro Passos Coelho, foi uma mulher, Assunção Cristas, que levou a que a agricultura tivesse pagamentos em dia. Os socialistas nunca pagavam a tempo. O PRODER, uma execução de 100%, os socialistas devolviam a Bruxelas o dinheiro que era para os agricultores. Bem digo eu, sentido prático, pragmatismo, governar para ter resultados e não governar com ilusões, governar com aquilo que temos e fazer o melhor que podemos. Mas eu não podia deixar aqui em Vagos de lembrar outra coisa. Já o Luís Montenegro referiu que foi João Almeida, que quem teve problemas com as cotas que sempre proclamou não foi nenhum dos partidos da coligação. Mas eu gostava de lembrar aqui em Vagos uma coisa, até porque já lhe dei um beijinho. Eu creio que a primeira mulher presidente de Câmara em Portugal foi a sua dona Alda Santos Vítor, presidente da Câmara de Vagos. Eu não sei onde é que ela está, mas peço uma salva de palmas, que é uma grande mulher. É que vocês sabem, em 1976 não se falava de cotas, a linguagem de género ainda estava para chegar. E foi aqui em Vagos, sem nenhum preconceito, que uma mulher foi eleita pela primeira vez Presidente de Câmara pelo voto direto dos cidadãos. Minhas amigas e meus amigos, falta dizer uma coisa nesta matéria. Nós estamos no pavilhão de um colégio que presta muito serviço neste concelho e a todas as suas freguesias. Estamos num pavilhão que é de um colégio que tem contrato de associação. A mim impressiona que o Partido Socialista, que nunca teve dúvidas até há um mês atrás
sobre os contratos de associação, sobre aquilo que o Estado pedia à iniciativa social, que permite que 40% de alunos desfavorecidos tenham acesso ao ensino em territórios onde a oferta pública era insuficiente, que agora, por razões ideológicas, tenham virado contra os contratos de associação. Já agora, como eles têm falta de memória, lembrem-lhes, quando eles por cá passarem, que agora são contra os contratos de associação, mas no último ano letivo que eles prepararam, o Estado contratualizou 190 milhões de euros com contratos de associação. No nosso caso, 140, porque mesmo na austeridade houve, obviamente, equidade. Minhas amigas e meus amigos, queria dar-vos uma palavra sobre valores que são muito importantes no Distrito de Aveiro, valores que estão no ADN destas mulheres e alguns poucos homens que estão na sala, e que eu aprendi quando dei os meus primeiros passos na política e nunca mais desaprendi. O que eu sei de política, no terreno, chegado às pessoas, foi em Aveiro que eu aprendi. Aprendi que aqui as pessoas são moderadas, são serenas, olham para uma campanha eleitoral como uma forma de esclarecimento ou então não se interessam, não têm paciência para os gritos e gostariam que os políticos lhes falassem com sensibilidade, com respeito e que, em vez de quererem repetir frases feitas, estivessem disponíveis para ouvir as suas perguntas, as suas dúvidas e as suas inquietações. Aprendi o respeito pelas ideias dos outros e, como aqui foi lembrado, em Aveiro, quando foi preciso fazer o Congresso da Oposição Democrática, fez. Mas em Aveiro, quando chegou o PREC e os comunistas queriam destruir as empresas, roubar as propriedades e dar cabo da estrutura social do país, o povo de Aveiro saiu à rua em nome da liberdade e da defesa da propriedade. Aqui, minhas amigas e meus amigos, eu acho que essa estatística devia ser mais conhecida do país inteiro. Toca a muitas mulheres, porque muitas empresárias são mulheres. Mas o que poucos sabem em Lisboa é que a maioria dos empresários ou das empresárias do Distrito de Aveiro começaram por ser operários ou operárias. Aqui a mobilidade social funciona porque as pessoas respeitam a ideia de empresa e sabem outra coisa. É que querem ser senhores e senhoras do seu destino. É a liberdade económica que gera a criação de riqueza, são as empresas que geram empregos, não são os cartazes dos partidos políticos que falham depois as suas promessas. Aqui acredita-se na liberdade política, na liberdade económica e também na solidariedade social. E vocês bem o sabem neste Conselho e muitos outros. Era o que faltava a esquerda poder arrogar-se o monopólio do bom coração. Nós somos sociais-democratas e democratas cristãos nesta aliança. Para nós, a questão social é determinante. E se os socialistas gostam tanto de falar do social, mais do que de fazer,
eu deixo aqui uma pergunta. Onde é que estava a política social do Partido Socialista quando, sem a Troika estar ainda em Portugal, congelaram pensões mínimas, pensões sociais e pensões rurais de 1 milhão de portugueses mais pobres? É que nós, apesar da Troika, aumentamos as pensões mínimas, as pensões rurais e as pensões sociais. Já agora, minhas amigas e meus amigos, até porque é preciso almoçar e, portanto, não vos quero consumir mais tempo, eu deixava-vos estas 2 mensagens finais. Minhas amigas e meus amigos, se a eleição de 4 de outubro é para saber quem faz mais demagogia, o Dr. António Costa pode ganhar. Se as eleições de 4 de outubro são para saber quem é mais responsável, quem é mais confiável e quem é mais credível, seguramente a coligação vence e o novo Primeiro-Ministro chamar-se-á Pedro Passos Coelho. E depois permitam-me uma ironia que já foi aqui referida, mas na verdade não resisto a dizer uma palavrinha sobre o assunto. Eu realmente ouvi o Dr. Pedro Silva Pereira dizer que não foram os socialistas que trouxeram a Troika. É absolutamente extraordinário. Eles querem que nós acreditemos que José Sócrates não se chama José Sócrates, Teixeira dos Santos não se chama Teixeira dos Santos, Silva Pereira não se chama Silva Pereira e António Costa não se chama António Costa. O problema é que Portugal se chama Portugal e sofreu muito com o que eles fizeram. Um bom almoço, viva Aveiro, viva Portugal sempre, vivam as mulheres portuguesas.